Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que reviravolta no Coringão, rapaziada. Vitória do Corinthians 2-0 em cima do Santa Fé. Separei para vocês aqui uma análise completa do pós-jogo, então já deixe seu likezão aí no nosso vídeo e vambora para a notícia. Do Gustavo Henrique, ele acaba caindo, é porque vem um cara acompanhando ele lá de trás, porque a jogada é toda pensada para isso, tem quase que um bloqueio ali na linha da grande área, então aquilo ali não é simplesmente levanta a bola na área de qualquer jeito, tem todo um desenho, já tinha sido tentado em outro momento, e todo mundo faz esse bloqueio pro Gustavo Henrique sair, ou seja, você busca o Gustavo Henrique por ali, é meio óbvio buscar o Gustavo Henrique numa bola aérea levantada, mas então isso também é treinamento, isso também não é algo que se inventou, se combinou por ali, então só para também a gente não cair nessa de bola aérea, bola aérea, bola aérea, sim, em algum momento esteve difícil por baixo, no primeiro tempo eu acho que eu estou com o Zupa, é um início de trabalho, porque você vai ter uma ideia, você vai posicionar os jogadores, só com o entendimento. Sabe, a engrenagem funcional vai demandar tempo. Talvez o Bidu caindo por ali, e vai ter o Kaique por ali, e vai ter outros jogadores por ali. Como vai chegar ali o Garro, que você falou, Caramba, o entendimento ele vai estar mais azeitado daqui a 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, quem sabe só depois da Copa, porque não tem tempo para treinar. Jogo em cima de jogo até parar para a Copa. Agora, tem muita coisa que já dá para ver. E se não deu por baixo, resolveu por cima, o que me chama a atenção também nesse Diniz é que não sofreu gol no primeiro jogo, né? Não tomou gol ainda. Não tomou gol no segundo jogo, não toma gol hoje de novo. E muito se fala que, porque o Diniz se lança e vai ter problema. Vai fazer 3 para tomar 2, vai fazer 4 para tomar 2, vai fazer 2 para tomar 1. E é interessante, porque um Corinthians, em algum momento, acho que a gente comentou aqui na bancada, tava uma coisa meio jogar em Itaquera, que antes era, subir um Everest para muitos times. Tava fácil jogar com o Corinthians, a coisa tava vulnerável, tava exposta. Então, um terceiro jogo ainda, com pouco tempo de trabalho. Não sei se ele deu 2 treinos seguidos, tanto que descanse, pá. É interessante, é o Corinthians sólido, estou com o Zupa, você começa a entender onde o Diniz quer posicionar o eixo do time dele. A bola aérea não é simplesmente uma bola aérea, quando você busca o Gustavo Henrique numa fase de bloqueio, tem um trabalho e 2 jogos e 2 vitórias para esse Corinthians na Libertadores é interessante. Claro que todo mundo vai falar, o início do Diniz é sempre assim. Vamos ver depois. A gente tem que falar do início do Diniz. Não adianta a gente sempre querer lembrar do que de ruim aconteceu, se tem coisa boa que pode ser observada. Agora, me agrada o Corinthians a solidez, até uma paciência ali para entender que alguns movimentos não vão estar coordenados. Tem limitações, claro. Não é o melhor elenco do mundo, mas dentro do que tem, está sendo potencializado. Então, é uma vitória para sair de lá e falar, tem alguma coisa aqui que minimamente está acontecendo. O time do Dorival não sabia por onde atacar, não sabia por onde começar, teve tempo, teve data FIFA, teve pausa, e agora pelo menos você está tentando entender se vai dar certo a longo prazo, a médio e longo prazo, não dá para cravar agora. Mas alguma coisa interessante, esse time do Diniz, que já dá para chamar assim, a gente pode começar a observar, William. Você mais alivia um pouco a pressão, olhando para a situação dele no Campeonato Brasileiro, né? Onde o Corinthians precisa pontuar para sair de perto da zona do rebaixamento. Sim. O Elton, são 3 jogos com a mesma escalação, né? Sim. Isso aí não acontecia no Corinthians, a gente não conseguiu lembrar quando foi a última vez que o Corinthians... É raro do futebol brasileiro você vê 3 escalações aí. E vai parar por aí, né? Porque no próximo jogo já não tem o André, por exemplo, o Matheus e o Mateuzinho. Exatamente. Mas isso diz muito sobre como o Diniz está entendendo esse momento, precisando dar sequência para um time base ali, ou porque ele também olha para o banco e fala, não, tem um melhor do que isso também para colocar e tem que ser isso aqui. Não, eu acho que a estreia dele ditou um pouco o que ele fez nos outros jogos, né? O jogo contra o Platense. O Zupac trouxe muito bem aí a movimentação, principalmente do meio para frente. No jogo contra o Platense, que a gente começou a observar melhor como seria, né, esse Corinthians com o Diniz, aquela primeira impressão. É natural que ele traga o Bidon para jogar do lado direito, ele tendo o Mateuzinho como um lateral, ele baixa o Ranieri para fazer uma saída de 3, automaticamente o Bidon vai para dentro, né? E o Garra é quase um segundo atacante. Tanto que os gols contra o Platense surgem do Yuri baixando mais, funcionando quase que como um segundo atacante, e ele atacando profundidade no segundo gol e o garoto, o Kaique, do lado esquerdo, fazendo o primeiro gol. Então, a gente já percebe uns movimentos interessantes dessa equipe. Ele fez muito isso no Vasco, tá? Acho que a gente percebe um pouco do que ele fez no Vasco, a gente percebe no Corinthians. E eu vou citar um exemplo. Claro que o Garro não é o Coutinho, mas durante aquela reta final da temporada, o Coutinho aceitou ser um coadjuvante do Vasco para potencializar, por exemplo, o Ryan, que foi um jogador que se tornou um atacante, saiu da ponta para jogar mais para dentro.
E quando você tinha o Nuno Moreira de um lado, você tinha o Andrés Gomes do outro, que são caras parecidos nesse sistema, você potencializou o Coutinho ali para ser esse... O carimbador, igual o carimbador, exatamente. E ele foi importantinho. Um lado, ele tinha o Nuno, que era um atacante meia. Exatamente. E o outro um ponta mais... E o PH, que era o lateral que passava. Que é o Mateuzinho, que é o lateral que passa. E o Andrés Gomes um ponta mais... Como o Kaique ponta, é do outro lado. E você... Então, eu acho que ele replica um pouco isso. Claro que... E assim, Yuri e Ryan, se você for comparar também como jogam, eu acho que o Ryan é muito mais... traz mais... É ponta de origem, né? O Yuri já é atacante. São caras que se movimentam, a gente viu isso. Eu acho que o Corinthians, ele traz... O desafio é contra o Vitória. O Vitória vem bem no Campeonato Brasileiro, vem se equilibrando, ganhou de São Paulo na última rodada. Eu acho que é um desafio interessante para o Diniz, sem jogadores dessa sequência de 3 jogos, né? Principalmente o André, que eu acho que traz um equilíbrio esse meio-campo, e o Mateuzinho, que é essa válvula para o Bidon vir para dentro, né? Agora tem uma questão que eu acho que é importante também nessa equipe do Corinthians, pensando com a cabeça do Fernando Diniz, né? Olhando o que ele fez. O time que não levou gols, antigamente a gente falava que era porque o Diniz gostava de ter a bola, quem tem a bola não sofre, então você acaba controlando o jogo com a posse, se o adversário não tem essa bola, você sofre menos gols. Esse Corinthians, ele teve menos posse contra o Platense, e o Platense teve jogador expulso também, né? Contra o Palmeiras nem se fala, porque ficou com 10, depois com 9, e agora também um time que soube lidar com um jogo que precisava controlar em algum momento para abrir espaço. Né? Hoje era o dia do Corinthians propor. Curioso que com o Dorival o Corinthians era o segundo time em posse no Campeonato Brasileiro. E até aí, né? E aí o ponto que para mim acho que é fundamental. O Corinthians, pode ser que mude, tá? A gente está falando de 3 jogos. O Corinthians está aprendendo a jogar sem o Memphis. Porque... O que é uma bênção, né? Então, eu acho que é um ponto positivo. É cedo, mas... é importante. É a pergunta de novo. Você não sabe se ele tem contrato. Então, você não sabe se o contrato dele vai ser renovado. É um jogador que está no departamento médico. Ele entraria nesse time. O Garro tem feito essa função de meio atacante, né? Joga por dentro, funcionando ali como um pifador, né? O Yuri Alberto é a referência. Do lado esquerdo tem o menino Kaique. Quem entrou foi o Jesse Lingard, que o Memphis não vai fazer a ponta esquerda. O Yuri Alberto vai sair para a ponta esquerda. Onde ele entra nesse time? Brigaria com o Bidon? Brigaria com o Bidon pelo lado direito. E aí, só que o Bidon tem a responsabilidade defensiva também, porque o Mateuzinho é o cara que ultrapassa e ele ajuda muito na marcação, e o Memphis não é o jogador da recomposição. Eu acho que aprender a jogar sem ele também é importante. Não, eu acho fundamental. A gente vai até ouvir o Diniz aqui na sequência, porque assim, vamos lá, ele vai ficar mais 2 semanas em tratamento, porque teve um erro aí né, no tratamento. Aliás, o Corinthians tem que falar sobre isso, né? Exatamente. Sobrecarga, Não dá para isso ficar só na boca dos setoristas apurando. Exatamente. Né? O Corinthians precisa... Porque o Memphis falou sobre isso. Eu te falar, porque o Memphis também puxou a Memphis palavra. falou. Exato. Agora o Corinthians tem que se pronunciar. Se aconteceu, se não aconteceu. Exatamente. Né? Agora a batata está na mão do Corinthians. 2 semanas já vai ser maio. E a gente não sabe como vai ser o pós-Copa, se o Memphis vai para a Copa ou como vai ser esse pós-Copa com o Corinthians. É que eu não sei, porque vai ter o dilema. Porque o Corinthians, como disse o Elton, está aprendendo a jogar sem o Memphis. Apesar do recorte ser pequeno, mas... O recorte é pequeno, mas está aprendendo. Tem uma ideia de jogo, você entende a função de cada atleta. O Garro cresceu. O Corinthians tem que aprender a jogar? Tem não. Terá que aprender, se quiser usar, a jogar mais uma vez. Com Garro, Memphis e Yuri. E Garro tendo sequência de jogo Só que- é uma boa notícia também. como é que Só que marca? como aconteceu antes, é diferente de como teria que ser agora pelo mundo de início. Não é exatamente o coloca lá e replica, é o tal daquele... Não são os 3 com o Dorival, são os 3 com o Diniz agora. E eu até acho Tem que a diferença aí. Porque esse foi um dilema do Dorival e um dilema do Ramon também. Mas eu até acho, é claro que com você, o realmente. Memphis é um jogador importante para o Corinthians, mas ele é um jogador a cada dia que passa menos importante, porque o Memphis de 2026 joga pior, até aqui, né, antes da lesão, joga pior que o Memphis de 25, e o Memphis de 25 jogou pior que o Memphis de 24. Você não renovaria? Depende dos termos E menos, depende do termo menos financeiro. real também, né? Se ele topar renegociar dentro do que o Corinthians... Baixar salário. Acho que tal. sim. E Mas menos, eu e menos não acho que real, vai ser de vida ou morte. A gente está tratando aqui... Pelo que ele como- vem jogando, a temporada dele é bem... A gente está mais ou menos, tratando, sim. mas Ele tem não tá jogando. duas situações É, que são muito impactantes. Tem uma Copa do Mundo e tem um fim de contrato. Sim. A situação Memphis no Corinthians, o Corinthians está cada vez menos... E aí é cada vez menos palpável. Você está falando em quantos jogos de Memphis no Corinthians ainda que a gente pode afirmar? Ele voltando início de maio. De início de maio até a Copa do Mundo, está falando que 8 jogos, talvez, ali?
Sim, E depois da Copa? O que vai ser o Memphis depois da Copa? O que ele vai querer depois da Copa? O que